Olá, eu sou o pastor Apolo e nós estamos na série sobre os 5 ministérios, baseado em Efésios 4 e 11. Hoje eu vou falar com você a respeito do ministério que não é tão aceito por causa da nomenclatura, do nome que ele recebe. Sim, eu quero falar com você a respeito do ministério dos mestres. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Jesus deu homens com esse dom ministerial para servir a igreja. Porém, não é comum nós vermos as pessoas sendo chamadas de mestres da igreja, como era costumeiro na época do apóstolo Paulo, onde ele mesmo se apresenta como mestre, como missionário, como apóstolo e algum tempo até como pastor. Pastoreou a igreja há uns 3 anos na cidade de Éfeso. Então nós entendemos que na caminhada da vida, muitas das vezes alguns ministérios são esquecidos ou ignorados por falta de uma má interpretação dos homens. E para mim, um dos ministérios, que é o de mestre e o de profeta, são os mais ignorados e talvez seja os que mais nós precisamos nos dias de hoje. Presta muita atenção. Satanás, ele entendendo o ponto que nós íamos chegar, porque ele consegue não prever o futuro, mas consegue se ter uma noção bem próximo daquilo que é exato devido à sua experiência. Ele é um ser espiritual e consegue perceber modos, campos, e até mesmo ele coloca estrategistas nos seus pilares de governo da humanidade. Então, 2 ministérios foram muito tempo negligenciados para a igreja e é até hoje. Se você valoriza um demais e despreza os outros, você vai ter uma igreja manca, não importa o tamanho, não importa o que ela faz, ela poderia estar melhor se os 5 ministérios fossem aceitos e estivessem em operação. Então, ministério de mestre ou de doutor, ou ministério na área de ensino, igual gosta de dizer o pastor Luciano Subirá, o qual tem um chamado de mestre, ele mesmo reconhece e mostra isso. Então, o ministério de ensino é um ministério dado ao corpo. Deus escolhe homens, ou no caso mulheres, para que eles se dediquem profundamente ao ensino. No livro de Romanos está escrito que aqueles que receberam o ministério de ensinar, eles têm que fazer com extremo zelo, com muita dedicação. Então, por que nem todos são mestres? Porque já está aí respondido em Romanos 12. Nem todas as pessoas gostam de estudar. Você pode ver pessoas extremamente profissionais numa área, mas é quase que no seu desenvolvimento próprio, faz quando quer, na hora que deseja, e aí já junta a sua facilidade do seu talento e aquilo vai embora. Mas a dedicação do ensino é diferente do que você simplesmente ser bom, porque você tem o talento, esforça um pouco e já vem naturalmente. Tem pessoas que fazem contas extraordinárias de cabeça, não é verdade? Tem pessoas que nunca fizeram um curso de pintura e conseguem pintar quadros belíssimos, mas quando alguém estuda e pega as técnicas e se aprofunda, é possível você entender que ali não tem apenas uma pessoa que tem um ministério, um chamado, um talento, um dom, mas tem alguém que se dedicou. Ele sabe falar pontos, nomes, histórias, como no original, o atual. Ele, como se diz o pastor Luiz Hermínio, ele sabe pegar os nervos e ligar uma coisa a outra. Então isso é um tempo de ensino. A coisa mais difícil é você ver um mestre que só tem uma Bíblia, ou 2 ou 3, todas as Bíblias de estudo ele faz uma coleção, e não para ficar empoeirado, ele lê um versículo num, ele lê um versículo no outro, ele pega livros e livros e livros para saber somente um assunto. Isso está nele, e isso não é dado a todo pastor, nem o apóstolo, nem ao evangelista, nem o profeta. Quem tem o ministério de mestre está rodeado de livros, de Bíblia, de caneta, de lápis, de anotações. Pode parecer uma bagunça a mesa dele, mas aquilo é o que dá sentido à sua vida, o seu propósito, a dedicação ao ensino. Quando o mestre fala, você percebe que existe alguma coisa diferente na vida dele, não como superioridade, mas porque ele tem a capacidade de transmitir os segredos espirituais mais profundos de uma forma simples para você. Olha, já te falei outro ponto, outra característica do mestre. Além da dedicação ao ensino,
O mestre tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus de uma maneira tão simples que você pensa, meu Deus, eu estudei ou eu já ouvi falar isso a vida inteira e nunca aprendi como esse pastor ensinou agora. Eu estou falando como esse pastor porque tem pastores que também possuem o chamado do mestre, o ministério de ensino, mas nem todo mestre possui o ministério pastoral. Quer ver uma coisa? Eu já tive vários professores nos meus seminários, na faculdade, que eles tinham uma capacidade de ensinar extraordinária, um encanto, ele sabia adentrar no mundo espiritual e trazer essas verdades, mas eles não pastoreavam, não gostam de pastorear, senta na igreja, no mais dava uma força na escola dominical, entende? Então a pessoa pode sim, ser um professor na escola dominical e não ser um pastor, ser um professor no seminário e não ser um pastor, estar dentro da igreja ensinando coisas profundas e não gostar de pastorear, isso não tem nenhum problema, porque o chamado é de mestre e não é pastoral, e nem todo pastor tem o dom de ensino. Tem pastor que é o amor, é o amor em pessoa, mas se ele vai falar de alguma coisa, ele não sabe nada, ele não tem a dicção, ele não tem a pronúncia, ele não consegue pensar num versículo e ligar o outro. Tem pastores que têm dúvidas, porque a Bíblia, em alguns pontos da vida que você vai tentar aprofundar, você não sabe se ela está falando que pode ou que não pode, porque parece que aprova de um canto e reprova do outro. Então você precisa entender o tempo, o espaço, a cultura, quem falou, por que falou, qual que era a situação naquele momento. Isso os mestres sabem fazer. Isso é a característica do ensino do mestre, o qual nem todo pastor consegue. Então nem todo pastor tem um chamado de mestre e nem todo mestre tem um chamado de pastor. Cada qual no seu quadrado, mas você pode ter mais de um ministério operante. Eu, particularmente, o ministério mais forte na minha vida é o de mestre, é o de ensino. É o ministério mais forte na minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu vou aplicar, eu dou uma pincelada sobre o ensino, até mesmo daquilo que eu estou fazendo, até mesmo quando eu estou operando nenhum dom, nenhuma unção, eu explico para a igreja por que e como eu estou fazendo aquilo. Você não vê um profeta explicando nada, o profeta chega, faz, vira as costas e vai embora. Você não vê um apóstolo, você não vê um pastor, você não vê um evangelista, mas o mestre, além dele ensinar, ele quando está operando, ele também explica por quê, qual base que ele está fazendo aquilo. Está entendendo, pessoal? Então o ministério mais forte na minha vida é o de mestre, porém o ministério pastoral eu também exerço, vai fazer há praticamente 11 anos. Então presta atenção, qual é a característica do ensino de mestre? Gostar da leitura, gostar de aprender, gostar de fazer cursos, gostar de interagir com pessoas que sabem mais do que ele e principalmente gostar de ensinar. Um mestre paga para ele ensinar, ele não paga apenas para ele estudar, ele paga para ele falar, ele tem prazer em passar conhecimento. O mestre tem prazer em fazer com que as pessoas que estão ao redor dele saibam em profundidade, ele tem prazer em dar pontos, em mostrar conexões, em tirar uma pessoa que até tem boa intenção, mas não consegue avançar naquilo, e ele consegue com a mensagem, com a palavra, com o ensino, fazer a pessoa pensar de uma forma mais profunda e eficiente. E esse é o ministério do mestre. O que o mestre tem que ter cuidado? Ele tem que ter cuidado com a soberba, de não achar que ele é mais sábio do que todo mundo, porque Jesus, que é o nosso mestre por excelência, mostra o espírito da humildade e da mansidão. Esse é o primeiro cuidado que o mestre tem que ter. Não pense que você sabe mais do que todas as pessoas, não pense que você compreende todos os segredos, porque nenhum dos ministérios é total em si mesmo, cada um dos ministérios precisa um do outro, e existem mestres bons numa área específica, outros em outras, e tem mestre que é bom em um nível de profundidade de diversas áreas. Ou seja, se eu sou bom num nível de profundidade menor, mas conheço sobre várias áreas, aquele mestre que é especialista, por exemplo, em escatologia, como será o fim das coisas pela palavra, ele é maior conhecedor do que eu dentro da área da escatologia. Então, mesmo os que são mestres, eles têm a sua deficiência, e isso é Deus que faz para que nós venhamos reconhecer o valor que tem um ao outro. Então, o primeiro cuidado que o mestre tem que ter é soberba. Você não é nada sozinho e não pode ser. Existe uma dependência um do outro. Pegou isso aí? Outro ponto que o mestre tem que ter: extremo cuidado. Não tente ensinar para as pessoas que não tenham interesse de aprender. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 21, Deus dá água para quem tem sede, e existem mestres que são chatos, porque toda hora que ele senta com alguém, ele quer falar de profundidade
profundezas, a pessoa não sabe nem por que Jesus teve que morrer na cruz, e o mestre quer ensinar como que vai ser a tribulação, 7 anos, 3 anos e meio, arrebatamento, Nova Jerusalém, hierarquia de anjos. Então o mestre precisa aquietar o seu coração e saber que ele pode e deve ensinar, mas principalmente aqueles que são seus alunos, ou aqueles que ele foi convidado a dar uma palestra, e há um ensino. O mestre não deve ensinar todas as profundezas, não pode jogar pérolas aos porcos, não pode gastar energia com quem não valoriza as coisas espirituais e são profanos diante das Escrituras, porque diz lá em Apocalipse: feliz é o que lê, feliz é o que ouve, feliz é o que entende e pratica, ou mesmo não entendendo, pratica. Mas existe 3 bênçãos: benção para o que lê, está falando do ensino; benção para o que ouve, está falando do discípulo e também do ensino; e benção para o que pratica. Então é necessário saber desses pontos. Quais são os dons geralmente mais aplicáveis na vida do mestre? É a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela tem uma grande chance de vir quase que naturalmente na vida dos mestres, porque eles detêm o conhecimento espiritual, não conhecimento de acúmulo de informações, estão entendendo? Então a palavra de sabedoria é um dos dons muito forte na vida dos mestres. Eles conseguem ver uma situação e falar como deve fazer, de acordo com o Espírito Santo. Não é um conselho comum, mas de acordo com o Espírito, porque é um dom, não é um talento, para resolver o problema. Outra situação que os mestres têm facilidade é o dom de palavra de conhecimento. Os mestres também têm facilidade de ter o dom da palavra de conhecimento, porque já está no espírito dele ligar os pontos, perceber os detalhes. Então a palavra de conhecimento vem num culto, numa igreja, numa congregação, num olhar, numa fala, num riso e num choro. Os mestres têm a facilidade desses dons, tanto da palavra de sabedoria como da palavra de conhecimento. E eu acredito que também sobre o discernimento do Espírito, ainda que está ligado mais ao profeta, mas os mestres que estão em dedicação, ele consegue discernir se existe uma carnalidade, uma maldade, uma obscuridade no meio daquele ensino. Já vem o dom do discernimento de Espírito, tá bom? Então, muito bem, característica do mestre eu falei, cuidado do mestre, eu disse para você agora, e ele não pode ensinar todo mundo. Mestres são importantíssimos na igreja. Geralmente uma pessoa começa na igreja querendo saber de Jesus, do sangue, do batismo, e daqui a pouco, de 1, 2 anos, a pessoa já acha que já sabe tudo, né? Sabe mais do que o pastor, do que o líder. Pode saber, não tem problema disso. Porém, quando vem um mestre e dá uma palavra, a pessoa pensa: meu Deus, estou na igreja há 20, há 10 anos, e achava que sabia alguma coisa, eu não sei de nada. Isso é a importância do mestre. O mestre faz acender aquele desejo pelas profundezas das Escrituras Sagradas. Pegou no coração? Entendeu um pouquinho do ministério do mestre? Não é errado chamar ninguém de mestre, de pastor, não é errado chamar de evangelista, nem de profeta, nem de apóstolo, mas a pessoa tem que ser uma pessoa que se dedica àquele ministério. Romanos está escrito que quem foi chamado para ensinar tem que dedicar ao ensino. Tiago 3 está escrito o seguinte, lá em Tiago capítulo 3: não deseja muito de vós serem mestres. O apóstolo está dizendo: gente, não deseja vocês serem mestres, não deseja ficar ensinando coisas não, porque vocês serão julgados com maior rigor, porque aquilo que você ensina, e ensina errado, ensina de qualquer maneira, e a pessoa vai praticar por caminhos errados, você está culpado, vai ser condenado por aquela alma que está se perdendo. Lá também, em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia está dizendo no versículo 28, e pôs Deus primeiramente na igreja os apóstolos, aqueles que dão base, depois ele colocou os profetas, e em terceiro ele colocou os mestres, depois as pessoas têm os dons de curar. Então você entende a importância da área do ensino. Não se gosta, e muitos pastores também não gostam de ninguém ser chamado de mestre, porque eles acham que é aparecimento. Eles confundem aquele versículo: não chameis ninguém de mestre, porque um só é o seu mestre. Mas a Bíblia também diz não chamar ninguém de pai. Então você precisa entender por que Jesus diz para não chamar de ninguém de mestre, mas ele também diz para não chamar ninguém de pai. Nós chamamos de pai espiritual, não é verdade? O apóstolo, as pessoas chamam de pai quando tem uma paternidade. Então por que quebra esse versículo, só exclui o mestre? Porque nós precisamos entender que as pessoas chamavam de mestre como se aquela pessoa fosse incapaz de ensinar alguma coisa errada, como se aquela pessoa tivesse totalmente o poder do ensino e tudo que ele falasse fosse absolutamente certo. Não, um único mestre nessa questão é Jesus Cristo. É por isso que ele disse: olha, os fariseus, os antigos, vocês ouviram isso, porém eu vos digo, em verdade,
verdade vos digo. Jesus está dizendo, eu sou a verdade, baseado na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dizia, eu te digo. Então Jesus é o mestre que não existe nele erro. Eu tenho um erro, Luciano Subirá tem erro, os outros mestres têm erro. Você que tem o ministério de mestre pode ensinar alguma coisa e você depois percebe que está faltando alguma coisa. Então Jesus está dizendo, não chama ninguém de mestre nessa conotação da sua mente, como se ele fosse incapaz de falar, de ensinar, de aprender alguma coisa errada. Não, eu sou o seu mestre, eu te ensino as verdades mais absolutas, nesse sentido, porque o próprio Jesus chama Nicodemo de mestre. O próprio Jesus disse, vós sois mestre de Israel e não sabe dessas coisas. O próprio apóstolo Paulo se intitula e reconhece que ele era mestre dos gentios. Então Barnabé também exercia esse ministério de ensino. Apolo nas escrituras, Atos capítulo 18, se eu não estou enganado, também é um mestre das escrituras. Então você percebe que a própria Bíblia tem mais nome de mestre, de doutor e de professor, muito mais do que pastor. A Bíblia não existe nenhum nome de reverendo. Não existe reverendo na Bíblia, mas nós aceitamos normalmente, baseado na cultura da igreja presbiteriana. Você está compreendendo? Então existe muitos mais nomes relacionados a mestre. Se eu não estou enganado, são quase 50 aparições de versículos no Novo Testamento relacionado a nome mestre, a professor, a doutor, a área de ensino, do que pastor. Pastor, existe 2, 3 versículos ligados ao pastor. O resto está ligado muito mais ao ensino, aos profetas, muito mais ligado aos apóstolos, mas as pessoas tentaram desprezar o ensino, principalmente a palavra e o ministério do mestre e do profeta. E hoje em dia eu acredito que é um dos ministérios que mais está precisando ser exercido na igreja. É o ministério do Espírito, ligado muito às coisas espirituais, que é o profeta, e é o ministério do mestre, para ainda mais nesse tempo, irmãos, onde a pessoa, eu quero ter 3 mulheres, então ele vai lá e abre uma igreja onde é permitido ter 3 mulheres. Eu quero agora uma igreja onde é possível abortar, porque o meu corpo é meu, é minhas regras. Então ele abre uma igreja que é possível abortar. Eu quero uma igreja onde o homem pode relacionar com o homem e ainda adotar uma criança, que não tem problema nenhum. Esse negócio de gênero agora está na moda, a mulher pode casar com a mulher e também adotar uma outra criança, não tem problema nenhum. Vai chamar a mãe que é mulher de mãe e vai chamar a outra mulher de pai, não tem problema. Então eu vou abrir uma igreja. Isso já está acontecendo, isso já está chegando em Sete Lagoas. Então o mestre tem que vir mostrar, não é assim, porque assim diz o Senhor pela palavra. Que o Senhor te dê graça, busque o teu ministério, o teu chamado, desenvolva nele e não tenha medo de dizer aquilo que está no teu espírito. As pessoas não seguem fracassados e não seguem covardes. Não queira você entrar no meio da multidão. Todo mundo está dizendo assim, você não é todo mundo e não é o líder de todo mundo. Jesus Cristo é o teu líder e o Espírito Santo é o que guia você em toda a verdade. Mostre a sua luz diante dos homens, cumprindo o teu chamado e o teu ministério. E a dica fica, se o seu pastor não reconhece o seu ministério, dificilmente você vai crescer dentro da cobertura ou debaixo da cobertura de alguém que não reconhece isso na sua vida. Peça o Espírito, direção, porque não tem tempo mais de você ficar sofrendo e sem exercer o seu chamado, por causa de sentimento, por causa de família, por causa de marido, de esposa, de filhos. Não, você tem que voar poderosamente, porque logo você vai ter que prestar conta àquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que assim seja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.